Então, começando, eu tenho aqui o Cinema 4D, você já deve ter aberto ele aí no seu computador. E ele é um software de produção tridimensional. Então, como todo software, eu tenho algumas ferramentas básicas. Por exemplo, eu tenho aqui o meu menu, que é comum a todos os softwares, né? Onde eu tenho aqui File, eu posso abrir um novo projeto, criar um novo projeto, abrir. Esse merge, que é um pouco diferente do que a gente já está acostumado a ver, é a mesma opção de import, de importar objetos, né? Que tem outro software, que aqui é merge. Revert to Save para você voltar o projeto até o ponto que você salvou. Então, digamos que você salvou, fez um trabalho, modificou várias coisas, e só que você não quer mais aquela alteração, quer voltar à última parte que você salvou. Então você vem e clica aqui em Revert to Save. Close, que é fechar. Close all, fechar todos os projetos. Porque se você abre, digamos, 3 projetos e vai em Close, ele vai fechar o projeto que tiver aberto. Close all vai fechar todos. Save é salvar. Normalmente você vai salvar o seu projeto. Save é salvar como, se você quiser fazer uma cópia do seu trabalho. Save incremental, caso você queira adicionar o que você já fez a um outro projeto, a gente vai estar utilizando isso. E Save All, que é salvar todos os projetos que estão abertos. E Save Project, ele vai te salvar o seu projeto todo em uma pasta separada. Então esse aqui é bem útil quando você vai renderizar. Eu estou falando de forma assim bem técnica, mas à medida que o curso for se estendendo, você vai entender direitinho o que eu estou falando. Beleza. Aí aqui a parte de export, né? Exportar, você tem a opção de exportar para 3MX, XML, DXF, que é para o AutoCAD, né? Tem várias opções de exportação. E abrir o projeto recente, né? Vai ter uma lista dos últimos projetos que você abriu. A opção, tem aqui a opção de Edit, que é voltar, aquele Ctrl Z que a gente conhece, né? Refazer, Shift Z. Aqui tem a parte de animação. Então eu não vou entrar muito a fundo, que é pra gente não perder muito tempo. Então à medida que a gente for estudando, a gente vai utilizando esses projetos. Aqui para adicionar objetos, né? Posso adicionar um objeto nulo, um polígono, primitiva. Tem várias primitivas que a gente pode estar adicionando. Splines, pode criar splines, né? NURBS, que é ferramentas, tools. Tem uma grande opção de ferramentas que a gente pode trabalhar. Fazer alteração de polígonos, objetos, tudo. Seleção, você vai ver que tem várias formas de fazer seleção de um objeto. Parte de animação, que é uma coisa que eu gosto muito e eu acho que você também deve gostar. Onde a gente vai utilizar aqui os keyframes para estar fazendo aí os quadros-chave do objeto, fazendo um preview da animação. A parte de simulação, tem aqui no menu Simulation, onde a gente pode simular tecido. Tem a parte de Dynamics, onde a gente pode simular força, questão de gravidade e tal, partículas. A gente pode fazer com a parte de partículas, simular poeira, né? Um objeto quebrando, tudo. Tem aqui a parte de Hair, que é quando a gente for fazer uma simulação de pelo em algum personagem. Na aba de render, o que é importante você entender agora, essa parte aqui de render view, que ele vai vai dar um pré-render, vai fazer uma pré-renderização da imagem, onde essa renderização vai ser gerada de forma mais rápida. Então, quando você estiver fazendo seu projeto e você quer ver como está ficando, você vai estar utilizando o render view. E tem outras opções aqui que a gente vai estar estudando aí no decorrer do tempo. MoGraph são algumas opções muito interessantes que serve para dar um efeito bem legal. Por exemplo, esse Matrix é a opção de você clonar o mesmo objeto em um determinado círculo, se você preferir. É como
A questão de trabalhar com matrizes, onde eu tenho um quadro com vários objetos clonados. Vai ser mais fácil explicar para você quando estiver na prática mesmo. Aqui a opção de character é quando eu for fazer um personagem que eu for rigar esse personagem, né? Eu estiver colocando os ossos dele, tá? Vou estar utilizando aqui diretamente o character. Não, mas eu vou estar te passando tudo bem detalhado mesmo. Você vai aprender bacana. Tem algumas videoaulas que até mesmo eu já cheguei a comprar para fazer teste, né, de tudo. E até agora eu nunca vi uma videoaula que ensinasse essa parte de animação, né? Assim, no cinema 4D. Sim. Aham. Sim. Então, por exemplo, uma opção bem bacana que tem essa parte do IK, você conhece? Cinemática inversa. Ah, sim. Essa parte da cinemática inversa aqui que você vai aprender também, que é a questão de simulação do real, né? Então, quando você estiver modificando um bone da mão, todo o braço vai interagir junto com aquele bone da mão, né? Então vai ficar um movimento mais realista aí do seu personagem. Então você vai estar aprendendo tudo isso. Aí aqui a barra de Windows, né, que serve para a configuração da janela. E o Help, que se você tiver alguma dúvida, tem alguns tutoriais pré-definidos já da Max. Então essa barra de menu basicamente é isso, né? É o que é comum a todos os softwares. Aqui abaixo tem a opção de voltar, seria o Ctrl Z, repetir a ação. Essa aqui é a ferramenta de seleção. Se eu clicar aqui no cantinho, no triângulozinho preto aqui do lado, ele vai me dar mais opções de seleção, né? Que eu posso estar utilizando qualquer uma dessas. A opção de mover, eu vou adicionar um objeto aqui na cena rapidinho, só para explicar isso na prática. Eu tenho aqui um cubo e com essa ferramenta aqui de mover, eu posso deslocar ele nos eixos, né? Ou posso, se eu clicar aqui no meio e arrastar, eu posso mover o meu objeto para qualquer direção. Aqui é a ferramenta de escalonar, que é para eu fazer um escalonamento desse objeto. Eu posso escalonar em um eixo só ou escalonar ele por inteiro. Aqui, ó, ele vai estar escalonando todo o objeto, porque aqui ele ainda é um objeto primitivo. Então ele não vai escalonar por enquanto em um eixo só. Mas à medida que a gente for trabalhando, você vai ver como usa isso aqui direitinho. E a ferramenta de rotação, que eu posso fazer rotação no meu objeto dentro dos eixos. Você está conseguindo acompanhar direitinho? Está dando algum delay aí na tela? Beleza. E aqui a ferramenta do lado eu tenho um histórico das ferramentas que eu já utilizei. Então serve como um atalho, né? Você está utilizando uma ferramenta que não está aqui na aba, então você vai utilizar uma ferramenta que já está salva no histórico. Aqui é uma opção de render, um render preview, que vai renderizar a minha imagem de forma básica, né? Para quando eu for renderizar o projeto final, eu tenho uma noção do que vai ser renderizado. E aqui eu tenho a opção de render. Quando eu tiver finalizado o meu projeto, eu clico aqui nessa opção e ele vai renderizar o projeto final. E tem aqui também o render interativo, que ele vai renderizando tudo em tempo real. Então, à medida que eu for trabalhando, ele já vai me fazendo a renderização automática desse objeto. Pode. Essa setinha não é só para resolução dela? Sim. Essa setinha que você mexeu aqui no preview. Ah, sim. Deixa eu voltar. Sim, consegui. Aqui, né? Esse render interativo, exato. Ah, Isso não é só
Não, isso aqui à medida que você vai trabalhando essa seta aqui, Isso, certo, essa certo. sim, é porque assim, quando você estiver trabalhando com um projeto muito detalhado, pode demorar um pouco. Aqui, joga para baixo, né? Então, a qualidade dele ficou baixa, né? Baixa qualidade. Se eu quiser Ela diminui a definição, né? isso. Aí se você quiser ver com a qualidade real dele, você eleva lá para o máximo, entendeu? É porque assim, quando você aqui ele tá bem rápido porque só tem um cubo, não tem luzes, nada, né? Mas à medida que você vai adicionando materiais e luzes, iluminação, ele vai demorando um pouco mais, né? Então se você quer ter um preview mais rápido, sem que não precise de tanta qualidade, então você reduz a qualidade para acelerar na renderização. Entendeu? Então é que eu aumentei a qualidade da. Ah, só lembrando que isso aqui é só para efeito de visualização, tá? Ele não, essa opção ela não vai servir para o render final, é só para você visualizar como é que está ficando o seu trabalho. Então, nessa tela aqui, você faz a configuração de render para o seu render final, né? Por exemplo, aqui em Screen, eu vou estar me referindo, vou estar dizendo para o computador a dimensão da imagem ou do vídeo que eu quero exportar, né? Então tem aqui as dimensões. Se eu quero exportar para a web, porque eu não sei se você tem conhecimento disso, mas eu acho que a gente pode estar conversando sobre isso também. A questão de você fazer um trabalho para a web, para a TV e para impressão, tá? Então aqui filme de vídeo, que é para você exportar para TV, né? E para impressos. Aqui são os formatos de papel que existe internacionalmente, que vai do A5 ao A0, o mais comum utilizado. E esse aqui é print portrait, é quando você vai utilizar um papel em formato retrato, né? E essa outra opção, landscape, é para paisagem. Então a questão de posicionamento do papel. Aqui você vem tem save, onde você vai escolher a pasta que você vai salvar, formato, tá? E algumas outras opções que você pode estar adicionando efeitos aqui também nessa parte de render. Continuando aqui com o menu, eu tenho aqui a opção de adicionar objetos. Eu posso adicionar cubo, polígonos, cápsulas, tubo, um objeto nulo. Posso adicionar esfera, plano. Posso adicionar uma paisagem, figura humana. Então tem várias primitivas que a gente vai poder adicionar na tela, no nosso objeto 3D. Por exemplo, adicionei aqui um cubo. Adicionei um cubo, mas eu também posso adicionar aqui uma esfera. Posso adicionar aqui qualquer uma dessas ferramentas, a gente pode estar adicionando para fazer o nosso trabalho, né? Tô ouvindo. Você tem alguma dúvida?